Olá, sexto ano, vamos lá, nossa aula de Ciência das Religiões dessa semana. Essa semana vamos estudar mais um pouquinho sobre características pessoais, que é o que a gente vem abordando na última aula também. Vai um pequeno texto que eu vou ler para vocês e umas questões que eu vou explicar também no decorrer, certo? O texto é o seguinte: eu estou crescendo. Se o crescimento não tem fim, logo serei um gigante. Eu estou crescendo no tamanho, na sabedoria, na inteligência e no espírito. O crescimento não tem fim. O tempo passa e a gente continua crescendo. Então, o que é que esse texto quer dizer? Esse texto, ele explica, ele é pequenininho, mas ele tem uma reflexão muito grande sobre ele, porque é um texto que fala que o crescimento não é só crescer em altura, crescer em tamanho. O crescimento é uma coisa que vem de dentro para fora. Então, assim, a gente pode crescer em muitas coisas na nossa vida, não só no tamanho, que é o que fala aqui. Estou crescendo no tamanho, mas estou crescendo na sabedoria. Como se cresce na sabedoria? Com aprendizado, com estudos e com o dia a dia. Porque sabedoria não quer só dizer, não é só estudo e aprender, e escola e atividade. Não, sabedoria não é só questão de estudar. Sabedoria também é questão de convivência e de dia a dia, porque a gente também aprende muito no nosso cotidiano, na nossa vida, dentro de casa. Então, assim, a gente tem que buscar esse crescimento também. Logo, inicialmente, buscar esse crescimento de sabedoria na escola, porque realmente a gente precisa estudar, a gente precisa ter esse conhecimento e esse aprendizado na escola, porque é muito importante para a gente futuramente crescer e ser alguém na vida, não é verdade? E também essa sabedoria do dia a dia. A gente buscar aprender e crescer com os sentimentos do dia a dia, né? Com o convívio familiar, a gente aprender com o que nossos pais têm a nos ensinar, porque nossos pais, a gente já nasce com os nossos pais nos ensinando. Então, assim, é aprender o que eles têm para nos ensinar, que eles têm muita coisa boa para nos ensinar. Então, assim, crescer na inteligência puxa muito a parte dos estudos, né? Porque a gente, para poder ser inteligente mesmo, a gente precisa estudar. E existe também a inteligência de convívio, porque você, com convívio, você também aprende muito, né? Que é isso que eu tenho que passar para vocês, que a gente aprende de diversas maneiras. E o crescimento no espírito. Por que o crescimento no espírito? Como se cresce no espírito? Com a fé que a gente carrega, independente de qual religião a gente segue. Até assim, a gente tá vivendo uma época muito complicada, essa época dessa pandemia, e que o normal da maioria das pessoas, a gente vem crescendo muito em espírito, porque a gente está se apegando muito com Deus diante dessa dificuldade que a gente vem vivendo. A gente vem passando por esses problemas. Eu sei que vocês são muito novinhos ainda, mas vocês são bem inteligentes e vocês sabem como é difícil isso que a gente está vivendo. É uma época bastante diferente, é uma coisa que a gente nunca imaginou que iria viver. Então, é muito, e assim, e o natural e o melhor que a gente tem a fazer é se apegar a Deus, né? Porque Deus é o centro de tudo. Ele vai nos ajudar, ele vai nos dar força para conseguir seguir adiante. Então, muitas pessoas estão buscando isso. Pessoas que eram afastadas de suas igrejas, de seus templos, dos seus salões de religião, de oração, assim, independente de qual religião, mas cada um tem o seu jeito de fazer suas orações, de se reunir para orar, para rezar. Então, muitos estavam afastados e essa pandemia fizeram com que se aproximassem, porque como se diz, é um conflito assim, porque diz, a gente se afastou fisicamente, mas se aproximou emocionalmente. Então, aquele círculo, não tinha mais aquele hábito de frequentar a sua igreja, o seu templo, e agora você não pode, né? Não pode ir até lá.
mas você criou aquele templo dentro da sua casa, você busca a oração, você busca rezar e fazer penitências e pedir a Deus e clamar por a cura dessa doença. Então, assim, muita gente vem crescendo espiritualmente por causa dessa pandemia. Eu acredito que muitos de vocês podem estar vivenciando isso também. Então, assim, aí diz, o crescimento não tem fim. O tempo passa, mas a gente continua crescendo. Porque a vida inteira a gente vai estar crescendo. A vida inteira a gente vai estar aprendendo alguma coisa nova. Sempre vai ter algo para aprender e sempre vai ter algo para ensinar. Existe até essa frase, né? Que ninguém é tão burro que não possa ensinar algo e nem é tão inteligente que não possa aprender. É uma coisa assim. Agora me falhou a memória como é exatamente a frase. Mas é isso, a gente sempre está aprendendo e sempre está podendo ensinar algo. Porque o tempo está passando, mas a gente está vivendo e a cada dia existem situações novas, situações diferentes que a gente vai vivenciar, coisas que a gente nunca imaginava viver, a gente está vivendo. Então isso contribui para o nosso crescimento emocional, nosso crescimento interior, certo? A gente com o viver, com a convivência, com os fatos diários, a gente vai vendo que a gente vai crescendo de alguma forma, coisas que a gente não entendia, que a gente nem percebia que acontecia, mas aí a gente vai começando a entender e vai crescendo nosso entendimento sobre aquilo. Então é isso que a gente tem que buscar sempre, buscar conhecimento. E buscar conhecimento não é só estudar lógico, que é imensamente importante estudar, é muito, muito importante mesmo. Mas a gente tem que buscar conhecimentos fora da escola também, porque esses conhecimentos também são essenciais na nossa vida. Eles ajudam a construir o nosso ser, a nossa pessoa, as nossas características pessoais. Então, assim, é muito importante você sempre saber tirar o bom de tudo que acontece na sua vida. Às vezes, as situações mais difíceis da nossa vida, a gente tira as melhores lições. Porque diante da dificuldade é que a gente vê o quão forte a gente é, o quão sábio a gente é e como a gente vai conseguir aprender e tirar coisas boas daquilo que, mesmo sendo tão ruim, vai trazer alguma coisa boa, um aprendizado que seja. E aquilo ali vai ajudar a gente a crescer, para futuramente, se acontecer uma situação semelhante, a gente vai saber como lidar com ela, porque a gente aprendeu na situação anterior. Então a gente cresceu com aquilo, porque a gente cresce quando a gente aprende, quando a gente absorve as coisas que a gente vivenciou. Então na próxima vez que acontecer, vai saber resolver mais fácil e mais rápido, porque já viveu, já aprendeu e já cresceu, não é verdade? Então a atividade de vocês é basicamente isso. São respostas pessoais que eu quero saber de vocês sobre onde vocês vêm crescendo e como vocês vêm crescendo, né? Eu quero saber como você cresceu esse ano no amor. Como você cresceu no amor durante esse ano? A gente já passou praticamente metade do ano já, né? Então, nesses quase 6 meses, como você cresceu no amor? Você, nesse momento que a gente vem vivendo, você aprendeu a amar melhor? Você está amando mais do que você amava antes? Você cresceu no amor? Você ama mais agora? A letra B, na responsabilidade. Você cresceu nas suas responsabilidades, você sabe lidar melhor com suas responsabilidades, assumir seus compromissos, saber que quando é sua obrigação, você tem que fazer, porque é sua obrigação, né? Você tem que saber fazer o que é dado como tarefa para você fazer e assumir que aquela tarefa é sua e você fazer sem reclamar, fazer de boa. Quando você aceita isso, que é sua responsabilidade, é sua tarefa, é sua atividade, e você faz de boa, sem reclamar, você cresceu na responsabilidade. Você sabe que você é responsável por alguma coisa. Pode ser só na tarefa de casa, da escola, sim, mas às vezes a mãe bota a gente para fazer uma atividade de casa, lavar uma louça, passar uma vassoura na casa, que é sua atividade, encher uma garrafa da geladeira. Ali é uma atividade. Se você assumiu aquilo como uma atividade sua e você todos os dias você faz aquela atividade sem reclamar, você cresceu na responsabilidade. Você já é uma pessoa mais responsável, certo?
A questão C, na sabedoria. Na sabedoria, eu expliquei bastante sobre o crescimento na sabedoria no texto, né? Vocês podem ver aí no vídeo. Na fé, também falei o crescimento na fé, né? Como vocês cresceram na fé nesses 6 meses, se vocês estão mais apegados às suas religiões, se vocês estão mais crentes em Deus, durante como a gente está vivendo essa situação, se vocês cresceram na fé de vocês também. E a letra E, no tamanho. Esse ano vocês já cresceram no tamanho, estão maiores, estão menores. Menores não, né? Que não tem como ficar menor não. Se estão o mesmo tamanho, se cresceram um pouquinho, se engordou um pouquinho, que nessa quarentena é normal, muita gente ganhou uns quilinhos, nada não. Depois nas aulas de educação física de tia Vivânia, a gente faz exercício e perde os quilinhos que ganhou, né? E aqui na questão 2, eu pergunto, em qual dos quesitos acima você acredita que precisa melhorar mais? Né? Sempre tem um que a gente não é tão bom, então vocês vão ver nesses 5 itens aí qual que vocês precisam melhorar mais e por que vocês acham que precisam melhorar, tá certo? Podem responder na folha se quiserem, se não pode passar para o caderno também. Quando responder, tira uma foto e manda para mim, para eu ir dando logo o visto e conferindo aqui quem já fez, tá certo? E façam as atividades atrasadas, minha gente. Ainda tem muitos de vocês com atividades atrasadas. Eu preciso que vocês façam essas atividades, tá certo? Conto com vocês, viu? Até a próxima aula.